Gravando. Então, boa tarde a todos e a todas. Hoje são 26 de outubro de 2021. Meu relógio está marcando 5 horas e 1 minuto, horário do Mato Grosso do Sul, e damos início, então, à nossa sessão de lançamento de livros. Vou fazer uma breve introdução aqui. Para nós, da comissão organizadora do 13º Seminário de Educação e 8º Colóquio de Pesquisa da Universidade do Estado do Mato Grosso do Sul, o EMES, é uma alegria propiciar um momento como esse de socialização de trabalhos acadêmicos em uma sessão de lançamento de livros. Reiteramos nossos agradecimentos por vocês, autores e autoras, prestigiarem o nosso evento, apresentando as suas obras ou a sua obra aqui conosco. Sou Kênia Mendonça Diniz, professora da Universidade do Estado do Mato Grosso do Sul, do campus de Paranaíba, quem irá mediar nossa sessão de lançamento de livros, cujo formato, se todos concordarem, como uma roda de conversa, e para uma contribuição mais efetiva quanto à organização deste momento, há uma sugestão de ordem de apresentação dos trabalhos, dos livros, das obras, sendo que a mesma seja realizada em ordem alfabética. Ou seja, então, a sugestão é que a primeira a apresentar o seu trabalho, no caso, o capítulo de livro, é a professora doutora Agnes Yara Domingos Moraes. Depois, o professor doutor Bruno Botelho Costa. Em seguida, a professora doutora Estela Natalina Mantovani Bertoletti, acho que falei certo sobre o sobrenome. Em seguida, a professora doutora Rosa Maria Alves da Silva. E, por fim, a professora doutoranda Thais Aparecida de Moura. E reitero a todos e a todas que o tempo destinado à exposição será de 5 minutos, aproximadamente 5 minutos para cada, e ao final será aberto, para quem está participando da nossa sessão, a perguntas e questionamentos, dúvidas, aí para todos. Bom, então, uma boa apresentação dos trabalhos, dos livros e das obras a todos, e passo a palavra agora para a professora doutora Agnes. Olá, pessoal, boa tarde. Primeiro, queria manifestar minha satisfação, de fazer parte dessa sessão de lançamento de livros. O capítulo, na verdade, de livro, que eu vou lançar, ele integra esse livro aqui, que eu estou mostrando para vocês, Esse livro é intitulado História e Memória da Educação Rural no Século XX. Ele foi publicado... Na realidade, ele saiu no início desse ano, Eu tive acesso, inclusive, a esse exemplar no início desse ano, mas ele saiu com data de publicação de 2020, do ano passado. Publicado, então, pela Cultura Acadêmica, e trata-se de um livro muito especial, De um livro resultante de um projeto nacional, coordenado pela professora Rosa Fátima de Souza. Vou até mencionar o projeto, o projeto que a professora Rosa coordenou com financiamento CNPq é intitulado Formação e Trabalho de Professoras e Professores Rurais no Brasil, envolvendo, então, 3 estados, que por conta do tempo aqui eu não vou mencionar os 3 estados, décadas de 1940 a 1970 do século XX. Então, um conjunto de colegas pesquisadores de diferentes universidades, Acho que nós tivemos quase 20 estados, se eu não estou enganada, docentes de quase 20 estados, do Brasil, vinculados a esse projeto. Desde 2017, se eu não estou enganada, Então, por 17, 18, 19, 20, 21, 3, 4 anos, desenvolvendo estudos e pesquisas vinculados a esse projeto, e no final do ano passado, início desse ano, então, foi lançado esse livro. Esse livro,
Ele está disponível no site da Cultura Acadêmica, tá? Na íntegra, totalmente gratuito, de forma totalmente gratuita, tá? Todos vocês podem acessá-lo. Ele conta com uma apresentação da querida professora Oresta Lopes Pérez, que é uma professora mexicana. Depois tem um tópico, né? Balanço bibliográfico sobre educação rural, em que consta 3 capítulos de livros. Depois, um outro tópico, referenciais externos e circulação de modelos sobre educação rural. Nesse tópico constam 4 capítulos de livro, e o meu capítulo de livro está inserido nesse segundo tópico, tá? Depois tem mais outros 2 tópicos o livro. Um é intitulado A Formação de Professores Rurais, e a gente tem 3 capítulos de livro aqui, e um último tópico, Memórias e Representações sobre a Docência nas Escolas Primárias Rurais, outros 3 capítulos. Então, de novo, né, reitero que está disponível no site da Cultura Acadêmica, caso vocês tenham interesse também de acessar. O capítulo, então, de livro que eu escrevi ficou intitulado Movimento pela Ruralização do Ensino em Âmbito Internacional, Cartas a Sud Menuti, de 1930 a 1940. Eu escrevi esse capítulo com base em pesquisas desenvolvidas em nível, né, de doutorado, né? Então, a partir da defesa e finalização da minha tese de doutoramento em março de 2019, fazendo parte, então, né, desse projeto, já há algum tempo, então, com a professora Rosa, eu escrevi esse capítulo. Na tese, eu estudei aspectos relacionados à circulação das ideias de um movimento denominado Movimento pela Ruralização do Ensino, né? Esse movimento vem à tona e ganha, né, espaço no contexto nacional a partir da década de 1930, ocorre uma espécie de arrefecimento a partir da década de 1950, tratou-se de um movimento que defendia um conjunto de ideias, né, que foram inclusive implementadas relacionadas à educação rural. Então, eles defendiam uma escola pedagogicamente rural, uma escola que de fato apresentasse questões relacionadas a várias dimensões, né, ideológica, política, sanitária, alinhadas à sua concepção, então, de educação. Nesse capítulo, eu enfatizo especificamente cartas que Sud Menuti recebeu, uma das fontes, então, da tese foram cartas e telegramas recebidas por Sud Menuti, cartas que Sud Menuti recebeu de sujeitos de diferentes países, né? Então, tentando um pouco compreender essa circulação internacional do movimento pela ruralização do ensino a partir dessas cartas. E aí, vocês viram aqui que despertou, os meus 5 minutos acabaram. Opa, deixa eu cancelar. Os meus 5 minutos acabaram. Eita, peraí, gente, que eu não sei desligar agora. Parar, pronto. Parei. Os meus 5 minutos acabaram, mas só para fechar, então, a ideia é de mostrar, a partir dessas cartas, né, que foram enviadas entre as décadas de 30, desculpem, e 40, a Sud Menuti, questões relacionadas a essa concepção de educação destinada às populações de áreas rurais no Brasil. Tá bom? Depois eu fico disponível para outras perguntas, mas encerro conforme o tempo que nós combinamos. Obrigada. Obrigada, professora Agnes. Gostei da ideia do despertador. Bom, passo a palavra agora ao professor Dr. Bruno. Estou adotando aqui o método da professora Agnes. Também estou com o despertador, porque senão me perco. Boa noite a todos e todas. Especialmente agradeço aí as professoras, né, da Universidade do Estado do Mato Grosso do Sul, né, a oportunidade de estar nesse evento aqui, falando um pouco do meu trabalho. O livro que eu trago para a gente aqui é o resultado do meu doutoramento em educação, né? É esse livro aqui, Paulo Freire e os Movimentos de Cultura Popular, a construção de uma filosofia da educação. Não sei se conseguem ver muito bem, mas ele saiu pela editora CRV de Curitiba, né? Está à disposição aí para todo mundo que tiver interesse em adquirir.
E, basicamente, eu modifiquei um pouquinho o título para o livro, mas é o resultado da pesquisa de doutorado, né? E nessa pesquisa de doutorado, eu fiz uma busca, né, pelo pensamento filosófico de Paulo Freire. Já era algo que me interessava no mestrado e que, conforme eu fui pensando o projeto de doutorado, eu notei que boa parte do que o que conhecemos como pedagogia de Paulo Freire e, sobretudo, os conceitos que fundamentam a sua perspectiva pedagógica, que é aí que entra a sua filosofia, mas boa parte disso estava sendo discutido na década de 50 e 60 no Brasil, mais especificamente ali em Recife, em outras localidades da região nordestina, pelos movimentos de cultura popular. Esse termo, embora ele seja usado para alguns movimentos específicos, ele hoje é, em termos acadêmicos, usado por Osmar Fávero e os Cocuglia também, como um termo que se refere a mais movimentos da época, que tinham forte trabalho educacional, mas que chamavam o seu trabalho de cultura popular. Então, se qualquer um que pegar os primeiros livros de Paulo Freire, Educação como Prática de Liberdade, mesmo Pedagogia do Oprimido, vai encontrar o conceito de cultura, né, muito presente, né, a ideia de que os seres humanos produzem cultura e que isso é um traço, né, que define tanto as suas relações de opressão quanto relações de libertação. Mas a ideia de cultura que ele teve foi concebida ali nos movimentos de cultura popular. A gente olhando os documentos dos movimentos, a gente consegue ver isso com muita clareza. E antes mesmo de surgirem os movimentos de cultura popular, a região de Recife tinha uma intensa discussão sobre o tema da cultura, né? E a ponto de, no final do século XIX, surgir a chamada Escola de Recife, né? Que os próprios autores ali da Escola de Recife não chamavam ela assim, mas que depois ficou mais ou menos demonstrado que havia ali uma característica específica de um pensamento filosófico, tratando de questões brasileiras, questões da nacionalidade, e a ideia de cultura era muito importante para esse trabalho. Então, em torno da ideia de cultura e de consciência, conscientização, é que surgiu ali uma filosofia no pensamento freiriano, e que é uma filosofia com intenso diálogo com outros educadores, outros intelectuais, muito menos conhecidos do que Paulo Freire. Eu me refiro aqui a gente como Gilmar de Brito, né, Aurelice Cardoso, Jarbas Vasconcelos, enfim, tem um apanhado aí, Germano Coelho, Norma Coelho, um casal que foi responsável, inclusive, pelo surgimento do movimento de cultura popular, né, o Paulo Freire ingressou depois, a convite do Germano Coelho, inclusive, e que traz algumas curiosidades, por exemplo, né, quando o movimento tentou, primeiramente, fazer uma cartilha, né, o Paulo Freire, que depois seria contrário à realização de uma cartilha, ele, num primeiro momento, foi convidado, mas ele recusou, foi a Norma Coelho que foi fazer a cartilha, porque ele não tinha experiência com a alfabetização. Então eu trago um Paulo Freire muito mais voltado para a filosofia e para a concepção de uma filosofia da educação, né, que é o que eu justamente coloquei no subtítulo, né, que há ali uma construção de uma filosofia da educação, do que um Paulo Freire que esteja exclusivamente voltado para a alfabetização. E o motivo é muito simples, não é nada contrário à alfabetização, antes pelo contrário, né? É porque ele, só para fechar aqui, agora é a minha vez de desligar. Eita, peraí, agora foi. É porque ele nunca concebeu a alfabetização como um fim em si mesmo. A alfabetização para Paulo Freire sempre foi uma experiência política, uma experiência formativa e, como é o argumento, uma experiência filosófica, porque é uma experiência de desenvolvimento da consciência crítica. Né? A própria ideia de que antes de ler a palavra se lê o mundo testemunha isso, mas a gente pode conversar mais sobre isso na hora das perguntas. Obrigado. Obrigada, professor Bruno. Eu passo a palavra agora para a professora doutora Estela.
Eu vou plagiar a Agnes e o professor Bruno, contando aqui meu tempo também, tá? Bom, acho que deu certo. Então, boa tarde, eu sou a professora Estela Bertoletti, eu trabalho aqui na UEMS de Paranaíba, e eu vou apresentar para vocês um livro que foi organizado por mim e pela professora, vou colocar na ordem correta, pela professora Maria do Rosário Longo Mortati, da Unesp de Marília, por mim, que sou aqui da UEMS de Paranaíba, e pelo professor Fernando Rodrigues de Oliveira, que é da Unifesp, campus de Guarulhos. O livro, ele é intitulado Clássicos Brasileiros sobre Literatura Infantil, 1943 a 1986. Ele foi publicado em 2020, mas em formato digital, ele é um e-book. Por isso que eu não tenho aqui o físico para mostrar para vocês como a Agnes tem, o professor Bruno tem. Ele foi publicado, eu coloquei aí o link, né, do livro, ele é disponível para download gratuito, você pode fazer o download por capítulo ou na íntegra, tá? O endereço, então, está aí. E ele recebeu o selo da Oficina Universitária da Unesp de Marília e da Cultura Acadêmica de São Paulo. Ele é um livro digital, publicado só em formato e-book, porque ele teve um auxílio do programa ProEx-CAPES da Unesp de Marília. E esse auxílio inviabiliza a publicação impressa, tá? De acordo lá com o edital. Bom, ele foi publicado em 2020, mas o projeto editorial dele iniciou em 2015, no âmbito de um grupo de estudos coordenado pela professora Maria do Rosário e atualmente tendo como vice-coordenadora a professora Rosa Fátima de Souza, que foi a orientadora da professora Agnes, né? A Maria do Rosário foi minha orientadora na Unesp de Marília. Mais ainda, outro porém, ele é resultado de um projeto acadêmico que tem mais de 40 anos. Então, lá no início da década de 1990, quando mudanças paradigmáticas afetaram o campo da história da educação brasileira e possibilitaram pesquisar novos temas, novos problemas, novos objetos, e também permitiram a ampliação da acepção de fontes documentais para pesquisa histórica, a professora Maria do Rosário Longo Mortati, ela estava iniciando a sua formação estrito sensu, né, lá no início da década de 1990, e ela fez uma transição de professora da educação básica para professora do ensino superior. E nessa transição e nessa formação, ela criou o grupo, né, que é esse que eu mencionei anteriormente, e um projeto. E desse projeto surgiu a ideia de que há textos que são clássicos sobre literatura infantil. E nessa produção, a professora Maria do Rosário, então, passou a orientar trabalhos, e eu fui uma orientanda dela desde 1995, no mestrado, depois no doutorado, e o professor Fernando também foi orientando dela desde a iniciação científica no curso de pedagogia. Bom, aí a professora Maria do Rosário, com essas orientações, que não foi só comigo, não foi só com o Fernando, ela foi desenvolvendo uma hipótese, né, de que existem autores e textos que se tornaram clássicos, por isso referências obrigatórias em tematizações sobre educação, sobre literatura infantil, especialmente nos estudos acadêmicos que se desenvolveram desde as décadas finais do século XX. Então, em cada capítulo, vocês encontram o estudo de um destes textos que se tornou um clássico sobre literatura infantil. Que fique bem claro isso, né? Quando fala clássicos, às vezes a gente pensa nos contos de fadas que são clássicos, mas aqui é um estudo sobre a produção sobre literatura infantil e os textos que se tornaram clássicos nessa produção. O primeiro capítulo foi escrito por mim sobre um texto de Lourenço Filho, que a gente tem como hipótese, na minha tese, inclusive, de doutorado, de que foi o primeiro
texto mais sistematizado sobre literatura infantil, lá em 1943, que é bastante curioso, né? A literatura infantil brasileira, acabou meu tempo, ela tem início no final do século XIX, aqui no Brasil, e os estudos sobre o primeiro deles, mais sistematizado, é em 1943, pelo Lourenço Filho. Terminando, então, a coletânea tem 10 capítulos. Depois do Lourenço Filho, seguimos uma cronologia dos textos clássicos sobre literatura infantil, encerrando com o capítulo do livro da Lígia Cademartori, o livro O que é Literatura Infantil, de 1986. Depois a gente pode conversar um pouco mais sobre isso. Obrigada, professora Estela. Agora eu passo a palavra à professora doutora Rosa Maria. Acho que seu microfone está desligado, professora Rosa. Boa noite, pessoal. Agora é para valer. Eu quero agradecer muito, na pessoa da Kênia, toda a comissão organizadora do evento. Ontem nós pudemos assistir à abertura e ficamos realmente bastante felizes, né? E está podendo colaborar aqui e mostrar o nosso trabalho. Na verdade, o nosso trabalho ele está num viés um pouco diferente do trabalho de vocês, porque nós fizemos um trabalho para comemorar os nossos 50 anos de magistério, não é? Então, o nosso livro é um sonho. Eu até convidei aqui a professora Ângela, que está aqui comigo, que é coautora do livro. Nós somos em 3 professores, que cada um de nós comemorou 50 anos de magistério, com a diferença de 2 anos, e aí nós elaboramos esse projeto. Como é que nós vamos comemorar o nosso jubileu de ouro, né, no magistério? E resolvemos comemorar escrevendo um livro sobre didática, né? Que é este livro aqui. Opa! Está dando para ver, não? Não, né? Tem que chegar mais perto. Não? Não? Não, professora, não. Dá licença um pouquinho, Sângela. Põe bem na frente da câmera, Rosa. Não, na frente da cama, mais para baixo, mais para baixo. Não estou conseguindo colocar. Está cortando a imagem. Está cortando, né? Professora, se a senhora quiser, eu projeto aqui, eu compartilho a tela e projeto a capa do livro da senhora, que a gente recebeu, né? Ah, por favor, faça Tá. isso. Eu vou contar um pouquinho desse livro. Ele é o seguinte: nós, como formadores e novos professores que fomos também, na verdade, desses 50 anos, vocês podem imaginar, nós trabalhamos em todos os níveis de ensino, né? Terminamos a nossa carreira no ensino superior, graduação, pós-graduação, e nós pudemos perceber que um dos nós da formação docente, sem dúvida nenhuma, é a grande lacuna que existe entre a teoria e a prática. Os meninos veem muita teoria na instituição de ensino, e quando eles começam a trabalhar, quase sempre eles dizem, nossa, mas a prática é muito diferente daquilo que a gente viu e tal. Aí está o livro. Muito obrigada, Agnes, muito obrigada. E o livro foi editado pela Leitura Crítica no final do ano passado. Devido à pandemia, nós não pudemos divulgá-lo muito, agora que nós estamos começando o trabalho de divulgação. Então, esse livro, nós pensamos uma metodologia diferenciada. Ao invés de nós partirmos da teoria para a prática, né, como comumente fazemos, nós fizemos o processo inverso. Nós partimos da prática, uma prática experienciada, uma prática vivida por nós. Então, na verdade, a gente conta alguns fatos que aconteceram no decorrer desses 50 anos de magistério, alguns fatos que nós julgamos significativos, não é? E, a partir desses fatos,
nós vamos problematizar esses fatos e analisá-los à luz das teorias, né? Pelo viés, naturalmente, da teoria histórico-crítica. Então, sendo assim, Paulo Freire, sem dúvida, é nosso interlocutor constante nesse livro, não é? E também, como ele se trata de um livro de didática, nós iniciamos o livro contando algum fato significativo, problematizamos esse fato, analisamos, refletimos, e no final do capítulo a gente traz algum outro texto complementar de um autor consagrado, para poder até convalidar o que nós estamos falando ali também, não é? E propomos também algumas atividades pedagógicas que podem ser trabalhadas nos cursos de formação inicial ou em continuidade, não é? O livro ele foi feito em 3 partes. A primeira parte nós tratamos diretamente das questões de ensino. Temos lá também um capítulo específico de alfabetização, um capítulo específico de alfabetização de jovens e adultos, um capítulo específico de estágios, um capítulo falando sobre dificuldades de aprendizagem, enfim. A parte 2, que foi escrita pela professora Ângela, que está aqui comigo, ele trata das questões de gestão escolar, não é? E a parte 3, e aí nessa parte de gestão escolar, é toda baseada na experiência dela como diretora, vários anos numa escola padrão do Estado de São Paulo, né, da Secretaria Estadual de Educação do Estado de São Paulo, e ela trata de muitas questões relacionadas à gestão escolar, tanto nível de escola como nível de sala de aula, né? E a terceira parte, nós pedimos a um professor, que também estava completando 50 anos de magistério, que aprofundasse alguns temas que nós julgamos importantes na fase atual da educação, na contemporaneidade, né? Então, ele aprofundou 3 temas que nós pedimos: a questão da ética e educação, a questão da neurociência e educação, e a questão das metodologias, dando uma ênfase às aulas expositivas, que são tão criticadas, mas estão aí imperando, né? Principalmente agora, com as aulas online, as aulas expositivas estão imperando. Então, ele faz todo um capítulo falando de que maneira que nós poderíamos enriquecer essas aulas expositivas para torná-las mais eficientes. Um capítulo muito interessante do professor Madeira. Infelizmente, por questão de saúde, ele não pode estar aqui conosco, mas o trabalho dele muito interessante, fruto de muita experiência, né? Esse livro encontra-se à venda pelo Mercado Livre, né? E ele se destina a professores e gestores de todos os níveis de ensino, principalmente para instituições, principalmente curso de pedagogia, né? Principalmente curso de pedagogia, formação inicial de professores. A gente ficaria muito contente, muito feliz, se vocês pudessem analisar essa obra e nos dar um retorno das suas impressões, tá bom? Muito obrigada, que acho que já deu tempo. Obrigada, professora Rosa, e seja bem-vinda aqui, professora Ângela, também, coautora do livro em questão. Eu passo a palavra agora, então, para a professora doutoranda Thais Aparecida. Olá, gente, boa noite a todos, todas, todes. Queria começar também agradecendo a Kênia, a equipe organizadora, né, da Universidade do Estado do Mato Grosso do Sul, por esse convite, por esse evento tão potente, que sempre a gente está dialogando pela educação, sempre em tempos tão difíceis, né, tão duros. Isso é a resistência e a esperança. E aí, falando um pouquinho de coisas que a gente pensa e que nos toca, eu vou apresentar um pouquinho sobre esse livro, chama Infâncias e Docências, Descobertas e Desafios de Tornar-se Professor e Professor. Esse livro foi organizado por mim, junto com o professor Flávio Santiago. Eu digo que
as coisas boas acontecem nas sutilezas do dia a dia, né? Às vezes uma conversa ali, um café surge. E esse livro foi desse sentido, uma conversa entre dois amigos, pensando sobre os caminhos, falando sobre o ensino remoto, falando dos desafios da educação, falando dos desafios também de ingressar na carreira, né? Enquanto professores no ensino superior, que estamos iniciando nos últimos anos. Então, a gente conversando um pouquinho disso, eu já pesquisava desde o mestrado algumas coisas sobre o início, as inquietações de professoras na área da alfabetização, né, professoras iniciantes, experientes, e o Flávio também é um grande estudioso do campo dos estudos da infância, né? Então, aí a gente juntou duas coisas, porque eu também estudo os estudos da infância, agora no doutorado, e nós falamos, o que vocês acham, conversando assim, o que você acha da gente livro, pensar em um livro que pode contribuir, de fato, com a formação dos professores, pensando nesses desafios, cada um contando um pouquinho como é que foi, porque essas angústias sempre nos atravessam, né? Quando a gente inicia a carreira, sempre, às vezes, pode ser muito solitária, ou às vezes a gente encontra bons pares, mas é muito complexo cada cenário. E aí, por falar em bons pares, tenho que dizer que esse livro foi feito por muitas mãos mesmo, né? Então, partiu da nossa ideia e nós fomos fazendo convites esse ano, lá na época, ainda em janeiro, para que as pessoas fossem participando. Então, não tem como eu falar do livro Infâncias e Docências sem citar aqui os autores que estiveram conosco, e autoras, e também falar um pouquinho desses títulos, que eu acho que, para ser o Infâncias e Docências, foi esse trabalho coletivo mesmo. Então, o prefácio foi feito pela professora Maria Regina Guarnieri. Ela foi minha orientadora também do mestrado, uma estudiosa aí há muitos anos do campo da formação de professores. Aí tem uma série de uma breve apresentação feita por mim e pelo Flávio Santiago, intitulada O Início da Carreira Docente entre Inquietações, Dilemas e Delícias. Na sequência, as professoras Patrícia Vieira Bolfin e Luciana Esmeralda Osteto traz o trabalho lindíssimo Das Laranjeiras da Pandemia, as reflexões sobre o início da profissão, lições sobre a docência na creche. Depois, Tornar-se professora de bebês, desafios na formação inicial e na sua prática, da Ângela Scalabrin Coutinho e da Ângela Júlia Rodrigues. Na sequência, um capítulo também belíssimo do professor Rodrigo Sabala de Carvalho, intitulado O Infraordinário na Docência, com crianças na educação infantil. Também temos um capítulo internacional, que se chama Continuar a Aprender, das professoras italianas Agnese Infantino e Franca Zuccoli, traduzido pela Gioconda Gigli. Continuamos também com grandes nomes e referências da área dos estudos da infância, com documentação pedagógica, como estratégia de transformação pedagógica, planejamentos e ciclos de comunicação difusa, do professor Paulo Foch, professoras iniciantes e seu processo de desenvolvimento profissional, da Silmara de Oliveira Gomes Pape, Ser professor iniciante em turmas de alfabetização, inquietações docentes em questão, da Ingrid e Cristina Barbosa Fernandes e da Gisele Barreto. As crianças, eu e as nossas narrativas, como me fiz professora pesquisadora, da Vanessa França Simas. Mulheres Negras e o Racismo Cotidiano, contribuições à docência, da Mariana Samião de Lima. O Teatro de Rua, deu corpo à educadora e vice-versa, uma invenção de resistência entre o teatro, a brincadeira e a educação, da Maria Gabriela dos Santos. Docência e Diferença, do Flávio Santiago e do Arthur Oriel Pereira, e um capítulo meu para finalizar, Muitos inícios e ingressos da e na docência são possíveis. Então, acho que eu deixo aqui esse convite novamente, o livro está sendo vendido pela Pedro e João, editores, também pela livraria Atelier, e também está disponível para download o e-book aí, tanto na Pedro e João, tanto na biblioteca digital virtual da Unicamp, como no link das bibliotecas da Unesp. Tá bom? É isso, para quem quiser aí conhecer um pouquinho mais sobre esses desafios da carreira com bebês, com crianças, campo da alfabetização, enfim, diferentes espaços. Obrigada. Muito obrigada, professora Thais. Obrigada a todos e a todas por todas as contribuições. E abrimos agora
o espaço para perguntas, questionamentos, dúvidas acerca de todas as apresentações que foram realizadas até o presente momento. À medida que vocês forem perguntando, eu só vou mediando aí a ordem das perguntas. E também, quando eu fiz a leitura das sinopses dos livros que seriam apresentados aqui, eu trouxe fiz até as minhas perguntas também, né, algumas dúvidas e curiosidades que eu tinha a respeito, mas eu vou deixar as pessoas que estão aqui presentes, né, se manifestarem. Caso não, eu apresento aqui as minhas. Tudo bem? Bom, então está aberto aqui. Kênia, na realidade, enquanto o pessoal se anima aí para perguntar, eu só queria aproveitar para complementar uma informação. Acho que não sei se dá para ver direito, eu mostrei o livro, né? E acabei esquecendo de comentar que esse livro é organizado por 3 colegas, né? Pela professora Rosa Fátima de Souza Chaloba, pelo professor Marcioniro Celeste Filho e pela professora Ilka Miglio de Mesquita, só para deixar registrado também a menção aos colegas organizadores. Obrigada, Agnes. Bom, como ninguém se manifestou agora, eu vou apresentar algumas curiosidades e dúvidas que eu tive acerca aí, da sinopse, as apresentações. Eu sei que é de forma breve, dá para vocês darem uma profundidade maior à apresentação. Professora Agnes, há algum fato tácito que contribuiu na sua escolha, né, de se escrever sobre o movimento de ruralização? Eu pergunto porque eu conheço outro professor que foi docente, né, de escolas rurais e que incitou, né, no caso dele, o estudo e a pesquisa. Então, eu gostaria de saber se no seu caso também teve algum fato prático aí durante a sua trajetória docente que contribuiu na escolha da sua temática. Eu vou pontuar aqui de todos os professores e depois vocês se organizam, né, para me retornando. O professor Bruno, eu já tinha observado, né, no seu currículo Lattes, professor, que você já vem pesquisando aí o Paulo Freire desde o seu mestrado, não sei se na graduação também, mas tanto no mestrado e o doutorado, eu observei que sim, e gostei bastante do seu título, da sua tese de doutorado. Eu vou até aqui trazer: cultura popular e conscientização, interlocução entre Paulo Freire e os movimentos de cultura popular, correto? Bom, a minha curiosidade é de saber se seria possível discorrer um pouco mais dessas interlocuções, ok? E onde a cultura popular nasce aqui no Brasil. Você trouxe na sua fala a questão do Recife, eu não sei se foi lá, a época, se tem alguma época, algum período que se destaca mais, e qual é essa influência aí de Paulo Freire dentro desses movimentos populares, ok? Para a professora Estela, eu fiquei muito curiosa, professora, para saber quais são esses clássicos, porque eu havia pensado também nos contos de fada. E que os clássicos brasileiros da literatura infantil possuem em comum, né? Se você traz isso no livro, né, provavelmente eles devem possuir alguns elementos em comum para terem sido trazidos no livro. Professora Rosa, quais foram as principais percepções obtidas destes relatos de experiências vivenciados ao longo desse percurso de 50 anos, né? Já que se partiu-se da prática, né, para a teoria. E, por fim, para a professora Thais. Professora Thais, quais são os principais desafios destes profissionais em início de carreira? E quais sugestões de como superá-los? Bom,
Desculpem. Aí, Acho que começa. Pode começar por quem? Eu vou deixar vocês livres. Se quiser levantar a mãozinha. Não sei se a gente continua seguindo a proposta aí de ordem alfabética, mas eu estava tentando aqui ligar o microfone e não conseguia. Obrigada pela pergunta, Kênia. Na realidade, Kênia, eu estudei questões relacionadas, né, a aspectos da história da educação rural, tanto na minha dissertação quanto na minha tese. E aí eu inicio, né, os estudos sobre essa temática a partir do momento que passo a ser orientanda da professora Rosa Fátima de Souza. Eu fui orientanda também da professora Maria do Rosário Longo Mortati, e aí quando eu ingressei no mestrado, a professora Rosa, à época, desenvolvia 2 grandes projetos de pesquisa, um relacionado à educação rural e um outro relacionado ao ensino secundário. E aí, por conta da minha história pessoal, né, eu optei por desenvolver pesquisas relacionadas a esse projeto da professora Rosa, né, sobre educação rural. Esses dias, inclusive, né, separando aí alguns documentos e organizando alguns materiais sobre a minha tese, que vai ser publicada em livro, eu fiquei pensando sobre a dedicatória, né, do livro. Eu leio para vocês e aí encerro a minha resposta ao questionamento da Kênia com a dedicatória, então, que o meu livro vai ter, que eu acho que já dá para entender um pouco também disso que a Kênia me pergunta, né? Eu defini, então, assim: aos povos do campo, em especial José Alves de Moraes, meu pai, que continuam, por diferentes motivos, tendo negado seu direito à educação escolar. Então, né, a educação do campo continua precária, né, sem dúvida alguma, palco de disputas, alvo de políticas que resultam em fechamento de escolas, né, e outras questões que são prementes, né, na atualidade, mas que de algum modo também fazem parte da minha história pessoal. Então, é assim que eu te respondo, digamos assim, Kênia. Obrigada. Obrigada, Agnes. Eu conheço o professor Astrogildo Fernandes da Silva Júnior, aqui da Federal de Uberlândia, que estuda essa temática. Ele foi professor durante quase 20 anos de escolas rurais e também estuda essa temática, por isso que me citou essa pergunta. Obrigada. Se o professor Bruno agora quiser responder, sinta-se à vontade. Ok. Vou começar pela segunda pergunta, Kênia, porque acho que ajuda a situar o que está sendo discutido, né? Não tem, aparentemente, como definir uma origem específica, né? Não foi um movimento em específico, aparentemente, que cunhou o termo cultura popular. O que a gente sabe é que havia já uma discussão no Brasil como um todo, e especificamente na região de Recife, um pouco no Rio Grande do Norte, já uma discussão intensa sobre cultura, né? O Câmara Cascudo é um exemplo aí de um intelectual que discutiu cultura nessa época aí, né, né, nos anos 40, 50. Então você tem uma cultura intelectual já propensa para esse tema. A diferença da cultura popular, o que é, né? Assim, se é que eu não querendo empobrecer a discussão, mas assim, os movimentos políticos, né, movimentos sociais com forte cunho político, progressista, interessado na democratização do Brasil, na chamada época que os historiadores chamam do período do populismo, né, viam na organização popular, né, um ato de produção de uma cultura que fosse cindida, né, que, na verdade, representasse uma cisão da sociedade brasileira, né, que para alguns já era uma luta de classes propriamente dita, para outros era uma cisão entre, né, favorecidos e desfavorecidos. Então, isso tudo se discutiu muito no período. Existe aí a influência do Partido Comunista Brasileiro em alguns desses movimentos, né, porque muitos eram também formados por estudantes das universidades públicas da época. O próprio Paulo Freire estudou onde hoje é a UFPE, na época era a Universidade, né, de Recife, né? Então essa influência se fazia presente. Agora, o que eu acho que é interessante é entender como que esses movimentos acabam
discutindo, isso vira um assunto, né? Cultura popular vira um assunto, para daí virar uma pauta que é política, é organizativa. A ideia era que as pessoas se organizassem por locais de moradia e fossem reivindicar, como um gesto de luta pela cultura popular, o saneamento básico, por exemplo. Então, a educação foi uma das pautas, né? Inclusive, o MCP, que é um dos movimentos, né, ele foi responsável pela criação das primeiras escolas que vão formar a rede municipal de Recife. Né? Haviam as escolas estaduais, mas não havia rede municipal escolar em Recife. Então, quem cria as primeiras escolas é o MCP. Entrega ao município, para que o município faça gestão, né? Então, não é bem uma ideia assim, de terceiro setor, né, de fazer uma gestão paralela. Eles estavam tentando construir as estruturas do Estado ali. E, obviamente, com um cenário político favorável para eles, né? Candidaturas que eles apoiavam, Miguel Arraes, né? Esses candidatos que depois a ditadura militar cassou, né, os seus mandatos, né? Jogou na ilegalidade. Quase todos os movimentos de cultura popular, apenas sobreviveu o MEB, mas sofreu uma modificação enorme na sua linha pedagógica e política. Eu documento isso também um pouco no livro. E aí, só para fechar mesmo, então, a interlocução que eu peguei ali, você pegou o título da tese, né? É justamente para tentar mostrar como que na concepção de conscientização, que é um conceito-chave na pedagogia freiriana, né, existe muito da discussão da cultura popular. E a interlocução que eu vejo ali possível é quando a gente olha para os documentos que eu pesquisei dos movimentos de cultura popular, cartilhas e alguns livros que especialistas reuniram, né? O Osmar Favro reuniu uma série de textos, né, dos movimentos de cultura popular numa coletânea, chama Cultura Popular, Educação Popular. Essa interlocução é que eu faço, na verdade, mostrando como que aquelas ideias ali presentes são muito próximas às ideias de Paulo Freire em educação como prática de liberdade, em educação e atualidade brasileira, em pedagogia do oprimido, mesmo em extensão ou comunicação, que são os seus primeiros livros. Então, eu vou mostrando como que a sua discussão filosófica e pedagógica se fazia presente nos movimentos. Agora, quem é que influenciou quem, eu deixo para o leitor concluir por si próprio ali. Eu acho que se influenciaram mutuamente, né? Havia um diálogo. Obrigada, professor Bruno. Quando você falou dos movimentos populares, eu pensei no MEB. Exato, é um dos movimentos de cultura popular, né? De acordo com o Afonso Cucuglia. Não, ok, muito obrigada. Bom, quem gostaria de dar continuidade, professora Estela? Isso, eu posso falar, sim. Kênia, agradeço a pergunta. E eu fiz questão de frisar rapidamente, né, naquela apresentação corrida ali, que quando o título do livro, Clássicos Brasileiros sobre Literatura Infantil, ele foi escolhido por dois motivos, né? Um é aquele projeto acadêmico que eu disse, do estudo de textos sobre literatura infantil, que foram se constituindo em clássicos mesmo, textos que são referência, textos que são citados pelos seus pósteros e que hoje se perpetuaram academicamente como aqueles que fundam algumas tradições ali e que influenciam a produção de literatura infantil no Brasil. Mas o outro motivo é um motivo também de dar essa duplicidade mesmo, porque quem pensa na literatura infantil imediatamente pensa nos clássicos, nos contos de fadas clássicos, né? Agora, a gente trabalha, na produção desse livro, a gente trabalha com a ideia de que há uma produção de literatura infantil que, de acordo com a historiografia tradicional, teve origem no final do século XIX no Brasil, quando livros brasileiros, produzidos por escritores brasileiros, para a criança brasileira, publicados no Brasil, porque antes disso os livros eram originados
da Europa, né, os livros que circulavam no país. Então, seguindo esse marco da produção de literatura infantil, que se inicia no Brasil no final do século XIX, a gente vê que a teoria, obviamente, ela sucede esse fenômeno. Então, a produção sobre literatura infantil, ela é depois da produção de. Então, quando alguns intelectuais brasileiros, professores, educadores, se voltam para a produção de literatura infantil, outros intelectuais passam a pensar o que é literatura infantil. Então, a partir do fenômeno, começam a surgir estudos. No século XIX, início do século XX, a gente nem pode dizer que são estudos, porque, na verdade, são prefácios, introduções, orelhas, nos livros para as crianças. E só Lourenço Filho, em 1943, que faz uma palestra para os membros da Academia Brasileira de Letras e tem essa palestra publicada em 1943. Depois de Lourenço Filho, que é o capítulo 1, nós temos a nossa educadora brasileira, Cecília Meirelles, que dá um conjunto de palestras para professores e publica o livro Problemas da Literatura Infantil. Depois da Cecília Meirelles, temos um educador que nem todo mundo sabe que se preocupou com literatura infantil, Fernando de Azevedo. Fernando de Azevedo escreve e publica um artigo do ponto de vista da sociologia, porque era esse o lugar de fala dele, sobre literatura infantil. A gente estuda, então, esse texto do Fernando de Azevedo também. Na sequência, historicamente, seguindo uma cronologia, vem a Nazira Salem, é um livro pouco conhecido, que é o História da Literatura Infantil, e o primeiro livro resultado de pesquisa mais substancioso só teve publicação em 1968, que é o Literatura Infantil Brasileira, do Leonardo Arroio. Depois de 68, nós temos a Nelly Novaes Coelho, em 81, a Marisa Lajolo e a Regina Zilberman, livro que é um clássico dos clássicos, Literatura Infantil Brasileira, História e Histórias, Fúvia Rosenberg, Literatura Infantil e Ideologia, e o último, Edmir Perrotti, com texto sedutor na literatura infantil, é tudo década de 80. E Lígia Cademartori, que é o nosso último capítulo estudado. A história não acabou aí, mas foi feita, né, uma seleção e foi o que foi possível de se estabelecer nesses primeiros clássicos sobre literatura infantil. Tá bom, Kênia? Obrigada. Eu que agradeço, professora Estela. Conheço alguns dos autores que você trouxe e eu fiquei pensando, né, como Monteiro Lobato, ele é um clássico que é colocado por algum desses autores. A professora Rosa Maria gostaria de só um pouquinho, eu te garanto que o Lobato, ele oscilou na teoria aí, viu? Havia aqueles que exaltavam a obra do escritor e outros que queriam banir da face da terra, até como existe até hoje. Professora Rosa Maria. Sim. A pergunta que você me fez, Kênia, na verdade, acho que daria para a gente ficar aqui muito tempo discutindo, né? Vou tentar elencar aqui realmente as principais percepções, né? A primeira constatação, é até um pouquinho triste, é que nesses 50 anos a escola mudou muito pouco. Muito pouco. Essa foi a primeira constatação que nós tivemos, né? Quando nós mostramos os livros para alguns professores, amigos nossos, pedindo uma avaliação, um retorno, todos eles falavam, nossa, aconteceu isso comigo, né? E coisas muito atuais, muito atuais. Então, essa foi a primeira percepção. A segunda percepção é o papel constante, necessário, fundamental da reflexão na profissão docente. Não é? O nosso projeto, o nosso livro, inicialmente, ele iria se chamar Memórias Refletidas. Esse era o nosso desejo.
mas aí algumas pessoas começaram a confundir o livro como sendo um livro de memórias, quando, na verdade, é um livro de didática, né? Então, por isso é que nós resolvemos mudar o nome do livro, colocando lições de didática a partir de memórias refletidas, né? Salientando o papel da reflexão no nosso fazer docente. A reflexão, a aula, na verdade, não começa, esse nosso evento não começou agora, né? Ele exigiu uma reflexão anterior, exige uma reflexão agora, no momento, e quando terminar, naturalmente, vai exigir uma avaliação, uma nova reflexão, um novo replanejamento. Então, o nosso trabalho docente, ele é um trabalho pautado na reflexão sempre. Daí a importância da formação docente continuada, não é? Que me parece que era realmente uma preocupação do Paulo Freire também, não é? A nossa profissão exige uma formação constante, um trabalho coletivo, um trabalho onde a gente possa falar dos nossos problemas, discutir e tomar decisões. Tem um capítulo que a professora Ângela fez, falando sobre planejamento, que é um outro ponto essencial, né? Uma outra percepção que nós tivemos, a importância do planejamento no nosso trabalho, não como algo bonito para ser mostrado, para ser... houve uma época que a gente perdia tanto tempo procurando palavras bonitas para serem colocadas no planejamento. Não, mas como algo funcional, um instrumento que ajude o nosso trabalho, né? E a importância da tomada de decisões. Foi uma outra coisa que nós consideramos bastante importante. No tempo que eu fui diretora de escola, eu ficava muito intrigada quando todos os anos no conselho de classe parece que os meninos eram os mesmos, todo ano aparecia no conselho de classe os mesmos. O Joãozinho da Silva aparecia todo ano no conselho de classe, não é? E aí a gente se pergunta, por que a gente não conseguiu avançar? O que aconteceu? Porque muitas vezes na escola a gente discute e não chega em lugar nenhum, não se toma decisões concretas, funcionais, possíveis de serem feitas, e não há um acompanhamento disso. Então, parece que a gente fica patinando, não é? Então, uma outra coisa importante foi a tomada de decisões. Outra coisa, o papel da afetividade no nosso trabalho, não é? Esse amor que Paulo Freire fala tanto, não amor sentido de caridade, de passar a mão na cabeça, nada disso, mas esse amor de fazer o outro crescer, de desafiar, né? Esse amor exigente, que faz o outro realmente crescer. Em todas as experiências que nós contamos, fica muito evidente esse papel da afetividade. Não é? Nós aprendemos quando a dinâmica da sala de aula é uma dinâmica de respeito, de atenção, de segurança. A outra coisa que nós pudemos ver sim, eu quero fazer uma ligação com o que a Agnes falou também, Agnes, porque nesse decorrer de 50 anos, nós somos também professores de escola rural. Eu, particularmente, trabalhei 7 anos na escola rural, né? E é uma experiência muito interessante, eu não me conformava por que as crianças tinham tanta dificuldade para aprender a ler e escrever, e em ciências, biologia, eles eram muito bons, né? Foi esse questionamento que me levou a procurar especialização em alfabetização, exatamente por causa disso, né? E também, fazendo um gancho aí com o professor Bruno, nós pudemos constatar também que a sala de aula não é um encontro de pessoas. A sala de aula é um encontro de histórias, um encontro de culturas, um encontro de muitos outros, não é? Que constituem o nosso aluno, que nos constituem como professores, e é por isso que a sala de aula é também um local de conflito, porque é o encontro dessas culturas, o encontro dessas histórias, não é? Então, nós pudemos perceber a complexidade que existe
nas relações interpessoais da sala de aula, não é? Eu não sei se eu pude responder sua questão, Kênia. Eu espero que sim, tá? Muito obrigada. Eu gostaria de pedir permissão a todos, uns minutinhos de acréscimo para a professora Thais trazer as suas contribuições, e para nós estarmos finalizando também aí a nossa sessão de livros. Vou colocar um teto até umas 6h10, horário do Mato Grosso do Sul, podemos? Ok, então, obrigada a todos. Professora Thais, com você. Obrigada, Kênia. Mas eu também vou ser mais objetiva. Eu fui linkando aqui enquanto os colegas falavam e já fui refletindo a partir das suas perguntas. Quais são os desafios, né? São tantos quando a gente pensa, né? Mas eu acho que o que é importante de mencionar que tem a ver também com a faixa etária que você se encontra. Por exemplo, quando você no capítulo eu vou narrando um pouquinho desse processo que eu falo de início da carreira e reingressos. Então, eu inicio no maternal. O que é ser uma professora do berçário? E aí aquela pergunta, o que eu faço com bebês, por exemplo, né? E aí vem aqueles questionamentos, aqueles medos, as inseguranças. Então, depois de um bom tempo aí na educação infantil, pulo para os anos iniciais, você professora alfabetizadora. O que vem aí? Como que eu faço para ensinar a ler e escrever? Quais teorias eu vou ali voltar? O que eu vou estudar para retomar? E aí, esse processo aí que a gente está permanentemente também, né, transitando, porque cada pessoa também tem uma história. Mas aí eu posso dizer, por exemplo, se for continuar para ler, aí ingresso no ensino superior, ingressar em tempos de pandemia, é uma das questões que o livro também traz. O que há por vir, que também não tem respostas, mas o que há por vir, pandemia, pós-pandemia, né? O que vem aí para pensar? Então, desses desafios, eu coloco lidar com a indisciplina, é uma das questões que os professores comentam, né? Porque também não se sabe ao certo o que fazer em alguns momentos, inseguranças, medos, dependendo da faixa etária, com os bebês, com a alfabetização, também traz alguns desafios. E outra situação também é a relação com os pais, né? Como que eu vou me preparar para uma primeira reunião com os responsáveis, com as famílias, como funciona, o que eu preciso, como que eu planejo. Então, são desafios aí que envolvem. E as sugestões, eu acho que, para mim, é sempre importante a gente colocar que não há receitas prontas, né? Tudo depende dos contextos. Então, isso, para mim, é muito caro. Mas, a partir disso, como que a gente consegue pensar em possibilidades? Eu acho que as parcerias também com os docentes mais experientes ou com os amigos críticos, que a gente pode chamar assim, a partir de Marcelo Garcia, ele fala, que são as pessoas que a gente considera como apoio, pode ser uma pessoa parceira da sua área, né, que formou com você, outra pessoa da família, enfim, a gente vai criando a nossa rede de amigos críticos que nos ajudam nesse percurso. E uma coisa que eu acho que cruza com o que as últimas professoras também colocaram, que que eu acho que a gente precisa reconhecer, eu tinha anotado aqui e as ouvindo, que a formação é um processo contínuo, a nossa formação docente. Então, entender também que a gente, para superar qualquer, né, desafio na carreira, a gente precisa estar permanentemente dialogando, estudando, reconhecendo, no caso da educação infantil, qual que é a especificidade da docência na educação infantil. É isso, né? Continuar estudando. Tá bom? Obrigada. Eu que agradeço por todas as contribuições. Para finalizar a nossa sessão, agora de livros, certamente a sessão de lançamento de livros, o 13º Seminário de Educação e 8º Colóquio de Pesquisa da Universidade do Estado do Mato Grosso do Sul foi um momento de trocas muito rico. E como apreciadora da leitura, pedagoga e graduada em letras, finalizo essa sessão com as palavras de Paulo Freire, de 1981, e a importância do ato de ler, no qual ele diz: ao ensaiar, escrever sobre a importância do ato de ler, eu me senti levado, e até gostosamente, a reler momentos fundamentais de minha prática, guardados
na memória, desde as experiências mais remotas de minha infância, de minha adolescência, de minha mocidade, em que a compreensão crítica da importância do ato de ler se veio em mim constituindo. Eu agradeço a todos e a todos colaboradores dessa sessão de livros. Encerro agora. Obrigada. Obrigada a todos, uma ótima semana e uma boa noite. Obrigada, uma satisfação conhecer o trabalho de vocês. Muito obrigado pela oportunidade. Até mais tarde. Até mais. Muito obrigada. Obrigada, A pessoal. gravação, né, Kênia? Parar a gravação. Tá bom? Só te lembrando, porque eu sou tão esquecida, se alguém me ajudar